Saciai-nos desde a manhã, Senhor, com a vossa bondade, para nos alegrarmos todos os dias da nossa vida. A graça do Senhor desça sobre nós e sobre a obra das nossas mãos. Saciai-nos desde a manhã, Senhor, com a vossa bondade, para nos alegrarmos todos os dias da nossa vida. A graça do Senhor desça sobre nós e sobre a obra das nossas mãos. Senhor, tendes sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes de se formarem as montanhas e nascer a terra e o mundo, desde toda a eternidade vós sois Deus. Saciai-nos desde a manhã, Senhor, com a vossa bondade, para nos alegrarmos todos os dias da nossa vida. A graça do Senhor desça sobre nós e sobre a obra das nossas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Meus estimados peregrinos de habla hispana, il Signore stia con vosotros. Cari pellegrini di lingua italiana, il Signore sia con voi. The Lord be with you. Le Seigneur soit avec vous. Saudação especial a todos os que aqui celebramos a Eucaristia, peregrinos no Santuário de Fátima, estendida aos que nos acompanham pelos meios de comunicação social, aos doentes, em qualquer situação de fragilidade. Também hoje, com a celebração matrimonial das suas bodas de ouro, o Belmiro e a Maria Adelina, o Manuel e a Maria Luísa, o José e a Maria Alice, e o Manuel e a Felicidade. Também um grupo da paróquia de Pinhão, da Diocese de Vila Real. Irmãos e irmãs, abramos o nosso coração à misericórdia para conhecer as maravilhas que Deus faz na nossa vida. Pedimos perdão pelos momentos em que faltamos a esta atitude de fidelidade para com o Senhor, invocando a sua misericórdia e acolhendo o seu perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo,
Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, a quem o Espírito Santo nos ensina a chamar confiadamente nosso Pai, fazei crescer o Espírito filial em nossos corações, para merecermos entrar um dia na posse da herança prometida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro de Josué. Naqueles dias, Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém. Convocou os anciãos de Israel, os chefes, os juízes e os magistrados que se apresentaram diante de Deus. Josué disse então a todo o povo: assim fala o Senhor, Deus de Israel. Os vossos antepassados, até Terá, pai de Abraão e de Nacor, habitavam outrora para além do rio Eufrates e serviam outros deuses. Tirei Abraão, vosso pai, do outro lado do Eufrates, fiz que ele atravessasse toda a terra de Canaã e multipliquei a sua descendência. Dei-lhe um filho, Isaque, e a Isaque dei Jacó e Esaú. Concedi a Esaú a região montanhosa de Seir, mas Jacó e os seus filhos desceram para o Egito. Depois enviei Moisés e Arão. Castiguei o Egito com os prodígios que nele realizei e fiz que saísseis de lá. Tirei do Egito os vossos pais e chegastes até ao mar. Os egípcios perseguiram os vossos pais com carros e cavaleiros até ao Mar Vermelho. Mas eles clamaram ao Senhor, e o Senhor estendeu trevas entre vós e os egípcios, e fez com que o mar fosse contra eles e os submergisse. Os vossos olhos viram o que fiz no Egito, e depois disto passaste longo tempo no deserto. Do deserto levei-vos à terra dos amorreus, que habitavam além do Jordão. Eles vieram combater-vos, mas eu entreguei-os nas vossas mãos. E assim tomastes posse da sua terra, porque eu os destruí diante de vós. A seguir, apareceu Balaque, filho de Cipora, rei de Moabe, que combateu contra Israel e mandou chamar Balaão, filho de Beor, para vos amaldiçoar. Mas eu não quis ouvir Balaão
Ele teve de vos abençoar e assim vos salvei das suas mãos. Por fim, atravessastes o Jordão e chegastes a Jericó. Combateram contra vós os que dominavam a cidade, os amorreus e os perezeus, os cananeus e os hititas, os girgazitas, os hivitas e os jebuseus. Mas eu entreguei-os nas vossas mãos. Até mandei vespas à vossa frente para expulsarem diante de vós os 2 reis amorreus. Não foi com a vossa espada, nem com o vosso arco, que tudo isto foi feito. Dei-vos uma terra que não cultivastes, cidades que não construístes e onde agora habitais, vinhas e olivais que não plantastes e de que vos alimentais. Palavra do Senhor. Dai graças ao Senhor, porque é eterna a sua bondade. Dai graças ao Senhor, dai graças. Dai graças ao Senhor, porque é eterna a sua bondade. Dai graças ao Senhor, dai graças. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, é eterna a sua bondade. Dai graças ao Deus dos deuses, é eterna a sua bondade. Dai graças ao Senhor dos senhores, é eterna a sua bondade. Dai graças ao Senhor, porque é eterna a sua bondade. Dai graças ao Senhor, dai graças. Conduziu-se o povo através do deserto, é eterna a sua bondade. Feriu os grandes reis, é eterna a sua bondade. Matou reis poderosos, é eterna a sua bondade. Dai graças ao Senhor, porque é eterna a sua bondade. Dai graças ao Senhor, dai graças. Deu a terra deles em herança, é eterna a sua bondade. Em herança a Israel, seu povo,
eterna a sua bondade, e libertou-nos dos nossos opressores. Eterna a sua bondade. Dai graças ao Senhor, porque é eterna a sua bondade. Dai graças ao Senhor, dai graças. Alleluia, 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 escutai o que diz o Senhor, não como palavra dos homens, mas como palavra de Deus. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns fariseus para o porem à prova e disseram-lhe: é permitido ao homem repudiar a sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: não lestes que o Criador no princípio os fez homem e mulher e disse: por isso o homem deixará pai e mãe para se unir à sua esposa e serão os dois uma só carne. Deste modo já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separa o homem o que Deus uniu. Eles objetaram: por que ordenou então Moisés que se desse um certificado de divórcio para se repudiar a mulher? Jesus respondeu-lhes: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu repudiar as vossas mulheres. Mas no princípio não foi assim. E eu digo-vos: quem repudiar a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima e casar com outra, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se é esta a situação do homem em relação à mulher, não é conveniente casar-se. Jesus respondeu-lhes: nem todos compreendem esta linguagem, senão aquele a quem é concedido. Na verdade, há eunucos que nasceram assim do seio materno, outros que foram feitos pelos homens, e outros que se tornaram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder compreender, compreenda. Palavra da salvação.
Queridos irmãos e irmãs peregrinos, uma palavra fraterna e cordial aos nossos irmãos que nos acompanham em casa, principalmente os irmãos doentes, impossibilitados de participar presencialmente na Eucaristia. A liturgia da palavra desta sexta-feira convida-nos a aprofundar a relação entre fé e vida, sem fundamentalismos ou laxismos, e a fazermos uma experiência feliz do nosso caminhar de cristãos. Em muitos momentos da nossa vida, habituamo-nos a pedir e não poucas vezes esquecemos de agradecer a história, a nossa história, feita de alegrias e tristezas, de fidelidade e de pecado. Na primeira leitura, escutávamos uma assembleia convocada por Deus, através de Josué, onde o povo é convidado a recordar tudo o que o Senhor fez por eles desde Abraão. A memória agradecida das obras maravilhosas de Deus na história do seu povo suscita a oração de louvor, de bênção e de ação de graças. A oração de bênção, Beraká, dirigida a Deus, é memória, e o povo de Deus recorda esses momentos. Tirei Abraão, fiz que ele atravessasse toda a terra de Canaã, multipliquei a sua descendência, concedi a Esaú, enviei Moisés, castiguei o Egito, fiz que saísse de lá. Não foi com a vossa espada nem o vosso arco que tudo isto foi feito. É uma longa história em anos e feitos, onde o povo de Deus experimenta a fidelidade de Deus, mesmo a quando os seus desvios e infidelidades. São narrados acontecimentos grandes demais para serem obra das mãos deste povo frágil. É uma história de bênçãos contínuas que são recordadas e evocadas numa consciência coletiva que faz do tempo presente o tempo e a hora de Deus. Irmãos e irmãs peregrinos, olhar as situações presentes da nossa história é muitas vezes confrontar-se com dificuldades e sentir o peso que elas nos impõem. A experiência diária pode ser, e em muitas situações são, uma experiência dolorosa e solitária. Parece que caminhamos sós, sob o peso da vida e sem possibilidade de fuga. Olhar o passado é ver o que vivemos e reconhecer que não foram as nossas mãos, nem as nossas forças, que nos alcançaram a vitória sobre todas as batalhas travadas ao longo da nossa vida. Se formos coerentes e verdadeiros conosco, sabemos que sozinhos e por nós próprios não teríamos chegado até aqui. Então, reconhecemos o que nos era difícil reconhecer, que não estávamos sós, que foi o Senhor quem travou as batalhas e nos deu a vitória sobre as nossas dificuldades. Perceber a presença misteriosa, silenciosa e eficaz de Deus na nossa vida é motivo para elevar o coração e louvar o Senhor por tudo o que Ele fez por nós. Com facilidade, agradecemos todo o bem que nos acontece, esquecendo-nos que o que somos hoje é fruto de uma história com altos e baixos, momentos de consolação e desolação, de graça e de pecado. Precisamos da memória do coração para recordar o agir de Deus e a sua presença na nossa vida. Poderemos sempre chamar-lhe gratuidade para agradecermos por tudo o que Ele fez e faz em nós, sem em momento algum desistir de cada um. Irmãos e irmãs peregrinos, o relato evangélico continua a evocar a história, agora concretizada no projeto e sonho de Deus para cada um. Se aprendermos a ler os acontecimentos da vida à luz da fé, então estaremos capacitados para ver tudo
a partir do princípio da gratuidade. Seguindo este princípio, Jesus contraria os fariseus que, presos à lei, tratam o casamento como se for um simples e mero contrato e esquecem-se de que o homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus, criados para amar e ser amados. Queridos irmãos e irmãs, o matrimónio e o celibato são projetos de amor. Não são necessariamente opções ou escolhas meramente humanas, onde cada um se sente realizado ou onde cada um busca a sua realização pessoal. Celibato e matrimónio hão de ser, em primeiro lugar, a resposta de cada um à vocação a que foi chamado. É a resposta amorosa do homem e da mulher ao projeto de Deus, chamados a uma entrega oblativa. Que desafio para o nosso tempo! Consentir que matrimónio e celibato sejam uma entrega por amor. Como Jesus, que se entregou por nós, também nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Não vivamos o matrimónio e o celibato como um fardo. Vivamos com alegria, aceitando também as agruras e amarguras. Nos momentos mais difíceis e como os santos pastorinhos, digamos: ó Jesus, é por vosso amor. Num tempo em que tudo é efêmero, superficial e virtual, somos desafiados a lutar contra as durezas dos corações de hoje, porque dificilmente se compreende o celibato e o matrimónio e muito menos se apresentam como caminho apelativo face às exigências e aos compromissos que ambos propõem como caminho de felicidade. Irmãos e irmãs, vivamos nós o matrimónio ou o celibato, sejamos testemunhas felizes e alegres da vocação a que cada um foi chamado. E perante a frustração e o desânimo, não cedamos à tentação de pensarmos que Deus se enganou com a nossa história. Hoje agradeçamo-la e, como Cristo amou a Igreja e por ela deu a sua vida, façamos memória agradecida da história vocacional que o Senhor faz conosco. Confiemo-nos a Maria, que nos ampare, fortaleça e nos momentos de perigo sempre nos acompanhe. Belmiro e Maria Adelina, Manuel e Maria Luísa, José e Maria Alice, Manuel e Felicidade. Ocorrendo o 50º aniversário da celebração do Sacramento do Matrimónio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina. Orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos,
para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento, por Cristo nosso Senhor. O Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida, seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. Dai graças ao Senhor, pois Ele Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque é eterna a sua misericórdia. Diga a casa de Israel, é eterna a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. Irmãos e irmãs, as palavras de Jesus sobre o amor humano e o divórcio só as entende e aceita aquele a quem Deus dá essa graça. Possamo-la com humildade ao Pai do céu, dizendo: Senhor, ensinai-nos a amar. Para que os ministros da Santa Igreja e os fiéis saibam amar-se uns aos outros como Deus ama os que foram criados à sua imagem e semelhança. Oremos. Senhor, ensinai-nos a amar. Para que os esposos recebam a graça de entender que é possível no casamento de qualquer época viver um amor fiel e indissolúvel até à morte. Oremos. Senhor, ensinai-nos a amar. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na paz é possível sermos todos irmãos. Oremos. Senhor, ensinai-nos a amar. Para que o marido e a esposa saibam dar graças pelas maravilhas que o Senhor faz em seu favor e pela bondade com que os defende dos perigos. Oremos. Senhor, ensinai-nos a amar. Para que as famílias, postas à prova pela infidelidade, pensem na bondade de Deus para com o povo infiel e deem lugar ao perdão e ao amor mútuo. Oremos. Senhor, ensinai-nos a amar. Para que Deus nos dê a graça e a capacidade de conviver com todos os casais das nossas paróquias, qualquer que seja a sua situação perante a Igreja.
Oremos. Senhor, ensinai-nos a amar. Senhor nosso Deus e Pai do céu, aos casais que experimentam a fragilidade do seu amor, concedei-lhes a riqueza do Espírito do vosso Filho. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Oremos. Aceitai benignamente, Senhor, os dons que vós mesmo concedestes à vossa Igreja e transformai-os com o vosso poder em sacramento da nossa salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação. Dar-vos graças sempre e em toda a parte. Vós não precisais dos nossos louvores e poder glorificar-vos é dom da vossa bondade. Porque os nossos hinos de bênção, nada aumentando a vossa infinita grandeza, alcançam-nos a graça da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por Ele, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas,
Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora de Fátima, com São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Unidos a Cristo pelo Espírito Santo, ousamos dizer:
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Meus irmãos e irmãs, saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizer uma palavra e serei salvo. Cristo amou a Igreja e deu por ela a sua vida, para apresentar como sua esposa, santa, imaculada.
Cristo amou a Igreja e deu por ela a sua vida para apresentar como sua esposa, santa, imaculada. Louvai o Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos. Cristo amou a Igreja e deu por ela a sua vida para apresentar como sua esposa, santa, imaculada. Louvai o sol e lua, louvai-o todos os astros luminosos, louvai os céus dos céus e águas que estais acima dos céus. Cristo amou a Igreja e deu por ela a sua vida para apresentar como sua esposa, santa, imaculada. Louvem todos o nome do Senhor, porque às suas ordens todos foram criados. Ele os fixou para sempre, deu-lhes uma lei que jamais passará. Cristo amou a Igreja e deu por ela a sua vida para apresentar como sua esposa, santa, imaculada. Da terra louvai o Senhor, monstros marinhos e todos os abismos, fogo e granizo, neve e neblina,
vento de tempestade que realiza a sua palavra. Cristo amou a Igreja e deu por ela a sua vida para apresentar como sua esposa, santa, imaculada. Cristo amou a Igreja e deu por ela a sua vida para apresentar como sua esposa, santa, imaculada. Grandes e admiráveis são as vossas obras, Senhor Deus omnipotente. Grandes são as vossas obras. Grandes e admiráveis são as vossas obras, Senhor Deus omnipotente. Grandes são
Cantai ao Senhor um cântico novo, pelas maravilhas que Ele operou. A sua mão e o seu santo braço lhe deram a vitória. Grandes e admiráveis são as vossas obras, Senhor Deus omnipotente. Grandes são as vossas obras. Oremos. Nós vos pedimos, Senhor, que a comunhão nos vossos sacramentos nos salve e nos confirme na luz da vossa verdade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei-lhe que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Queridos irmãos e irmãs, desejo a todos continuação de uma santa peregrinação e que façamos memória agradecida da nossa história de vida e da nossa história vocacional. Amanhã celebramos aqui o aniversário da quarta aparição. Confiemos-nos a Maria, as nossas vidas, e aos imigrantes que se encontram de férias, também uma palavra e uma saudação especial, e depois das férias, um bom regresso aos países de trabalho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Foi aos pastores